Esse congresso está chique demais. Está lindo para a glória de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida do vosso pastor, pastor Arnolfo. Falei certinho, gente? Se falar 4 vezes é batizado com o Espírito Santo. Pastor Arnolfo, Deus abençoe. A sua esposa, a pastora Cássia, que eu estou sabendo que para os íntimos é Cassinha. Então eu não vou ficar de fora dessa. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Cassinha. Também pela vida das pastoras Ivânia e a pastora Sueli, que estão aí ajudando na coordenação desse evento. Provavelmente as mulheres responsáveis por esse mar de rosa espalhado por essa igreja. Deus abençoe a todos vocês. Estar aqui na companhia dos amigos, Flávia, de seu esposo Vinícius, é um presente de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Amadas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20. Oh, glória a Deus. Aleluia. João, capítulo de número 20. É foto? Pode fazer pose? João, capítulo de número 20. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. A partir do verso de número 1 em diante. Diz assim o texto sagrado. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Dá para eu beber um pouquinho dessa água aqui, gente? É o quê? É sua, entendi, é suco. Já ia falar onde? Suco também é de Deus. Mas eu tenho um problema com beber água. Quando eu bebo água, eu preciso assim sentir que eu não estou atrapalhando o culto. Porque senão fica parecendo que eu estou interrompendo o culto. E aí como é que você faz, Ana Camila? Eu só posso beber água quando a igreja deixa. E como que a igreja deixa? Glorificando ao Senhor. Aí eu sinto que eu não estou atrapalhando o culto. Então eu posso beber água? Vou avisando aos irmãos que eu sinto muita sede. Essa toalha é minha também? Que isso, gente. Glória a Deus. João capítulo de número 20, a partir do verso 1 em diante. Diz assim o texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vou repetir. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Agora você que vai repetir comigo, vamos lá? E voltaram os discípulos outra vez. Verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria! E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Verso 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, dizendo: vi o Senhor, e contava todas as coisas que ele lhe dissera. Não diga amém. Vamos repetir mais uma vez o verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, somente até aqui, mas vamos trocar a palavra permanecia por Maria ficou.
Vamos lá, diga, Maria ficou. Os discípulos voltaram, porém Maria, quem pode dar um amém por essa palavra? Agora pegue a mão da pessoa que está ao seu lado, mantenha a sua Bíblia aberta sobre o colo, mas segura na mão da pessoa que está ao seu lado, dá um apertãozinho para ela ver que você está ligada, está aí, está viva. Isso. E se ela estiver cheia de Deus na vida dela, quando você apertar, ela vai dar um glória, porque está cheia. Isso. E se ela não estiver cheia, ela vai dar um glória só porque está sem graça de ver você glorificando. Aperta a mão, isso. Eu vou contar de 1 até 3 e de mãos dadas com essa pessoa, você vai dizer assim para ela, você fica. Vamos lá? Calma, é só quando eu contar até 3. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Não ri não, fala sério com ela. 1, 2, 3, diga. Você fica. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Ô glória. Algumas pessoas vão voltar, mas você fica. Algumas pessoas vão deixar de fazer o que você está fazendo pelo mesmo motivo que você tem para deixar de fazer também, mas você fica. Você fica. Nós estamos diante de um dos textos que eu acredito ser um dos textos mais importantes e mais bonitos da Bíblia Sagrada. Não apenas da Bíblia Sagrada, não apenas da história, mas da história da humanidade como um todo, porque nós estamos falando sobre o momento da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu faço questão de, sem o menor constrangimento, ser extensa quando eu faço a leitura do capítulo de número 20. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui apenas por causa do Cristo do Calvário, mas nós estamos aqui sobretudo por causa do Cristo da ressurreição. Quantas pessoas paralisaram a sua visão no Cristo do Calvário? Eu glorifico ao Cristo do Calvário, foi graças ao derramamento do seu sangue e morte de cruz, é que nós estamos aqui. A cédula do pecado que havia contra nós foi rasgada, graças ao derramamento desse sangue. Sangue carmesim, sangue puro, cordeiro inocente. Mas o Cristo do Calvário é a retratação do nosso pecado. O Cristo do Calvário é a confissão da nossa vergonha. O Cristo do Calvário é a razão do nosso constrangimento. É por isso que ele está golpeado, inchado, ensanguentado. Ali está a representatividade de toda a fragilidade humana, cumprindo o que João fala no capítulo 1 do seu livro, quando ele diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. Esse Cristo se revestiu da corruptibilidade humana, e agora ele está ali pagando preço pelos nossos pecados. Esse Cristo representa a fragilidade do homem quando preso, golpeado, ensanguentado, inchado, com coroa de espinhos, o rosto lavado de sangue. Mas a Bíblia vai dizer que ele não paralisa ali, a Bíblia vai dizer que ele continua. E no terceiro dia a palavra do Senhor vai dizer que ele ressuscitou. Nós louvamos ao Senhor Jesus pela sua morte, mas morrer todo mundo morre. Agora, quantos ressuscitam? Então nós louvamos ao Senhor por ele ser não apenas o nosso Cristo do Calvário, mas também por ser o Cristo da ressurreição. Capítulo de número 20, aquelas mulheres chegam e em outras passagens, textos que nós chamamos sinópticos, que dão a mesma representatividade do texto que nós lemos, vão dizer, porque procuras vivente entre os mortos, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia! Esse Cristo ressuscitou e ele não parou, ele continuou crescendo, ele continuou evoluindo. Você precisa amplificar a visão do seu Cristo nessa noite. Quantas pessoas deixam de receber o poder de Deus porque paralisaram a sua visão no Cristo do Calvário? Quantas pessoas deixam de ser batizadas com o Espírito Santo porque pararam a sua visão no Cristo do Calvário? Quantas pessoas deixam de sentir-se vitoriosas porque paralisaram a sua visão no Cristo do Calvário? Mas o Cristo do Calvário não ficou no Calvário. O Cristo do Calvário, ao terceiro dia, quando ressuscita, já não ressuscita revestido por uma fragilidade humana, mas ressuscita sendo primícias do seu Pai. É por isso que Maria tenta tocá-lo e não pode, não me toque agora. Por quê? Porque agora eu sou primícias para o meu Pai. Vai se cumprir Atos dos Apóstolos, capítulo 1, depois do verso 18, quando vai dizer que diante dos olhos daqueles que o seguiam, ele começou a subir, e ali vai se cumprir a palavra profética que Davi já havia profetizado: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos nunca abriram os portais da eternidade, eles não sabem quem está entrando, não têm a onisciência, e os anjos vão adiante dele anunciando: levantai, ó portais eternos, levantai, porque entra o Rei da Glória. E eles dizem: quem é este o Rei da Glória? É resistência para abrir o portão, porque a ordem
é que o portão tem que ficar fechado, mas os anjos vão adiante dele dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Em outras palavras, messianicamente, o que Davi está profetizando é aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. E ele entra, e aí a visão desse Cristo já é amplificada uma vez mais. Ele já não é mais aquele Cristo nem ressurreto. Agora ele é outro Cristo. Ele é aquele que ocupa o lugar à destra de Deus, no seu trono que já estava preparado. João não vai reconhecer esse Cristo. Por quê? Porque João paralisou a sua visão no Cristo da ressurreição. Você também não pode paralisar a sua visão no Cristo da ressurreição, porque Cristo já evoluiu de novo. Apocalipse capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18 também. A Bíblia vai dizer que João está na ilha de Patmos, tendo a revelação de todas as coisas que hão de acontecer nos últimos dias. E ele diz que diante do resplendor da glória que há de ser revelada e que está diante dos seus olhos, ele vai ficar estupefato com o que ele vai ver, até o ponto que um ser se aproxima dele, coloca a mão no seu ombro, e quando ele percebe que a semelhança desse ser é algo como nunca ele viu igual, a Bíblia diz que ele não aguenta sobre si e cai sobre os seus joelhos como morto. João está semi-desmaiado por causa de uma visão. Que visão? Não é o céu, por causa de quem tocou o ombro dele. Quando toca o ombro, e ele vai responder dizendo: sou eu, João. João deve pensar: ele me conhece, quem é esse? E ele impõe as mãos sobre o ombro dele dizendo: sou eu, João, não temas. E João pensa: eu quem? Ele vai dizer: estive morto, mas vivo estou, e tenho a chave do inferno e da morte em minhas mãos pelos séculos dos séculos. Amém. Por que João não reconhece? João comeu com ele, João andou com ele, João pregou com ele, João fez cruzadas com ele, libertou com ele, adorou com ele, dividiu a mesa com ele, encostou a cabeça no seu ombro, era o seu amigo mais chegado, mas não reconhece. Por quê? Porque ele evoluiu de novo. A última visão que João tem de Cristo é de alguém vestido de maneira corruptível. Mas a Bíblia vai dizer que agora está diante dele um homem não apenas não furado, não golpeado, não inchado, ele não está machucado, ele não tem uma coroa de espinhos que o tenta ridicularizar. A Bíblia diz que agora está diante dele não apenas a semelhança do cordeiro, mas agora está diante dele aquele que se aproxima da semelhança do leão, porque a Bíblia diz que ele vem como cordeiro, mas volta como leão. E quando ele olha para esse Cristo, a Bíblia vai dizer que os cabelos dele já não são normais, mas já são brancos como a neve. Os olhos dele já não piscam normais, mas a Bíblia vai dizer que seus olhos são como chama de fogo. Quando olha para as suas pernas, não tem carne normal. A Bíblia diz que há uma escritura na sua perna que diz Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele olha para os seus pés, ele contempla naquela visão que ele não está vendo dedos normais, mas ele está contemplando o Filho do Homem que tem os pés como latão reluzente, e ele cai como morto. Cai como morto, por quê? Porque se aproxima demais da glória de Deus. E quem se aproxima demais da glória de Deus não dá glória. Quem se aproxima demais da glória de Deus grita ai. É por isso que ele vai dizer ai. E a Bíblia diz: e caindo como morto. Por quê? Porque ele pensou que ia morrer. Ia morrer por quê? Porque se aproximou demais da glória de Deus. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga: estava perto demais. Não, repete isso aí. Não, você não falou, você miou. Repete isso aí para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: estava perto demais. Não precisa subir não. Estava perto demais. Irmã Camila, eu estou perto demais? Depende. Se hoje você sair daqui carregado é porque chegou perto demais. A gente tem uma visão de que quem se aproxima demais de Deus começa a dar glória, começa a dar aleluia. Mas nós temos todas as referências bíblicas que comprovam que quem se aproximou demais da glória de Deus não conseguiu dar glória, a não ser gritar ai, representatividade e misericórdia. Porque quem se aproxima da glória de Deus demais não se alegra. Quem se aproxima da glória de Deus demais se constrange. Olha o que a Bíblia vai dizer. Isaías capítulo de número 6, se eu não me engano. É lá que diz, no ano em que morreu o rei Uzias: eu, Senhor, eu, Senhor, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali ele ainda está conseguindo ver, ele ainda não está tão perto quanto acha que pode chegar. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia a casa, o seu séquito estava ali. E a Bíblia vai dizer: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o que é que a voz do que clamava dizia? Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia vai dizer que ele percebe a aproximação de um anjo. Quando os umbrais das portas se movem, mediante o clamor daquele que diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, Isaías não dá glória, Isaías não dá aleluia, Isaías não dá shalom, Isaías não dá nada. A Bíblia diz que diante do resplendor daquela glória, ele abre a boca e diz: ai, ai de mim que vou perecendo. Ele pensa: eu vou morrer. Ai de mim, por quê? Porque eu sou impuro e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. O que Isaías está dizendo naquela visão, o que Isaías está refletindo para nós naquela visão, é que quem se aproxima demais da glória de Deus tem a retratação de quem é de verdade, se constrange pelos seus erros. A glória de Deus na minha vida não é para acusar ninguém, a glória de Deus na minha vida não é para pisar em ninguém, a glória de Deus na minha vida não é para humilhar ninguém, a glória de Deus na minha vida é para eu me constranger diante da sua presença. A palavra do Senhor vai dizer que Eliseu agora quer ir com Elias até o final, e Elias vai dizer: você não vai, você está perto demais, fica aí que eu vou atravessar o Jordão, não me inste para que te deixe, eu vou contigo aonde tu for. Rapaz, tu está chegando perto demais, será que tu aguenta? Eliseu atravessa o Jordão, vai com Elias até o final. Quando ele chega lá, ele diz: eu tenho um pedido. Então digo: o que é que tu queres? Vamos ver se tu aguenta. Ele diz: olha, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida, eu quero porção dobrada da unção que está sobre a tua vida. Olha o que ele vai dizer: se tu aguentares, se tu veres, quando eu saíres de ti, assim será, mas se tu não aguentares, assim não será. Presta atenção que eu vou traduzir. O que Elias está falando para Eliseu é o seguinte: se tu aguentar a glória e ver, tu recebe. Se tu não aguentar, tu perde. E tem gente que é assim, não aguenta. Não aguenta. Já dá uma olhada para o teu irmão e diz: se não aguenta, mete o pé, que hoje eu vou chegar perto. Hoje eu vou chegar pertinho. Hoje eu vou atravessar o Jordão. E a Bíblia diz que Eliseu aguenta. Deve estar tremendo, mas aguenta. Deve estar chocado, mas aguenta. Deve dar, como diz uma irmã que trabalha lá em casa, absurdado, mas aguenta. Deve estar meio doido, mas aguenta. Está doido porque, irmã Camila? Gente, fala sério. Não era época de avião e nada flutuava. E de repente aparece um redemoinho do céu e um carro revestido de fogo. Ele está tão doido na visão que ele está vendo, que ele diz: meu Senhor, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele não entendia o que estava acontecendo. Quando ele contempla aquela visão, ele não diz glória, ele não diz aleluia. Ele diz: ai meu Senhor. Ele pensa: eu vou morrer, mas não morre não, aguenta. Não morre não, aguenta. Assusta, mas não mata. Olha para cá, a glória de Deus assusta, mas não mata. A glória de Deus assusta, mas não mata. Você treme, mas não morre. Você se assusta, mas não perece, porque tem medo de se aproximar. Assim me manda dizer o Senhor para essa igreja: se aproxima da glória, que eu vou te revelar. Se aproxima da glória, que tu vai receber as coisas de Deus. Deus tem um manto profético com essa igreja, e Deus está dizendo: vocês vão chegar mais perto. Levanta a mão para receber. Vocês vão chegar mais perto. Vocês vão chegar mais perto. Quero beber água, posso? Vai chegar mais perto. Já tem um burburinho nessa cidade, assim me diz o Senhor, dizendo: eles são doidos. Mas daqui a um tempo eles vão dizer: é porque eles chegaram muito perto. Chega perto. Ele aguenta, ele vê, a capa cai. E ele recebe de fato a porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias, que duplica toda a quantidade de milagres que Elias realizava. A Bíblia diz que Moisés anseia ver o rosto do Senhor. Mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto. Mas a Bíblia diz que o homem não pode ver a Deus e continuar vivo. Não pode ver Deus e continuar vivo. Olha para cá. Você chega perto, mas não pode interromper. Eu vou até fechar a Bíblia, porque eu planejei uma coisa, mas não deu certo.
A Bíblia vai dizer que ele está lá e ele está clamando: mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto. Você tem que entender que você pode chegar perto, mas não pode tomar o lugar da glória. Esse é o problema da queda de muitos ministérios, de muitas igrejas, de muitas pessoas. Por chegarem perto demais, se sentem autônomos da glória e acham que pode entrar dentro da nuvem. Não pode, a glória é de Deus. Escute isso aqui: Deus é tão tremendo. João capítulo de número 3,16, ele vai dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. O amor de Deus é tão grande que João, ao traduzi-lo, vai utilizar uma palavra que não existe no vocábulo. Qual? Tal. Tal é uma palavra que expressa algo que não pode ser medido. Então ele vai dizer: de tal maneira, é tão imensurável o seu amor que não pode ser calculado. De tal maneira que eu não sei escrever, de tal maneira que eu não sei falar, de tal maneira que eu não sei explicar. Tão grande é o amor de Deus, até o Filho ele deu, mas a glória ele não reparte com ninguém. Não confunda, achando que porque Deus te ama tanto que deu até o Filho, que a glória ele também vai dividir. Deus tem tudo muito bem setorizado nas regiões celestiais. Ele ama tanto que até o Filho ele deu, mas a glória é dele. Ele ama tanto que até cura do câncer, mas a glória é dele. Ele ama tanto que restaura casamento, mas a glória é dele. Ele cuida tanto que ele levanta ministério, mas a glória é dele. Ele é tão terrível, tão maravilhoso, que ele levanta a gente do monturo e coloca entre os príncipes, mas a glória é dele. A glória é dele. A glória é dele, a glória é dele. Se ele te curou, a glória é dele. Se ele te salvou, a glória é dele. Se ele te levantou, a glória é dele. Se ele te sara, a glória é dele. Se ele te ergue, a glória é dele. Se ele abate, a glória é dele. Se ele levanta, a glória é dele. Se ele exorta, a glória é dele. Se faz carinho, a glória é dele. A glória é dele, a glória é dele. A glória é dele. E Moisés está ali no monte, e ele está dizendo: mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto. Mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto. Mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto. Moisés já tinha muito de Deus, mas ele queria chegar mais. Vão comigo, ele queria chegar mais perto. Queria chegar mais perto. E aí o Senhor vai criar uma estratégia. Deus sempre faz isso quando a gente quer chegar mais perto. O homem não pode ver Deus e continuar vivo. Como é que você quer me ver, Moisés? Se você me ver, você vai morrer. Então ele vai dizer assim: está vendo a fenda daquela rocha? Entra lá dentro e se esconde lá. E eu vou passar pela tua retaguarda. É o mais perto que eu consigo me aproximar de você sem te matar. Entenda isso aqui. Eu posso chegar perto, mas nunca invadir o ambiente que é de Deus. Chegue perto, mas não ultrapasse o limite. Você lembra logo no início da chamada de Moisés, quando o Senhor lhe chama, no meio de uma voz que reproduzia-se através da sarça, que ardia, mas não se consumia? Ele vai chamar Moisés no meio daquela sarça, e quando Moisés está entrando ali, ele vai dizer: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Para me aproximar da glória de Deus, eu preciso ser. Quem chega perto da glória de Deus sem se santificar, cai. Como que era a edumentária do sacerdote? Na bainha dele carregava-se alguns sininhos e algumas coisinhas. Para quê? Para que houvesse barulho da movimentação do sacerdote dentro do Santíssimo. Quando aquele barulho parava, todo mundo sabia: o sacerdote fez alguma coisa errada, desagradou a Deus e ele morreu. Perto da glória de Deus tem que ter barulho. Perto da glória de Deus tem que ter movimento. Quando você percebe que alguém está na presença, mas não se movimenta, está na presença, mas não glorifica, está na presença, mas não adora, pode ter certeza, alguma coisa fez de errado e morreu. Está dando glória, mas morreu. Está querendo parecer que está adorando no meio de todo mundo, mas morreu. E olha para cá, o Senhor sabe quem morreu. Ele olha para Laodiceia e ele diz: tu tem nome de que vive, mas tu está. O que o Senhor está dizendo é: no teu meio não tem mais barulho de glória para mim.
Então nós precisamos entender isso aqui. Quando Moisés entra e ele vê a sarça que ardia, mas não se consumiu, o Senhor vai dizer para ele: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O que ele está dizendo, ele está ensinando Moisés como se aproxima, como se chega perto da sua presença. A Bíblia diz que Moisés tira a sandália e vai se aproximando. À medida que Moisés ouve aquela voz, Moisés tem vontade de chegar ainda mais perto de onde a sarça está falando. Quando Moisés tenta fazer isso, a Bíblia vai dizer assim, que Moisés vai virar o seu rosto para ver aquele que falava com ele. E ele vai dizer assim: e virando Moisés o rosto, bradou o Senhor dizendo: Moisés, não te chegues para cá. O que o Senhor quis dizer para Moisés é o seguinte: você está perto e é o mais perto que você pode chegar. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: o teu lugar é aí e o meu é aqui. E o meu é meu, não é seu. Chegue perto, mas não tome a frente do ambiente que é de Deus. Tu canta muito, hein? Vou te dar um conselho: sai do ambiente de Deus. Tu prega muito, hein, mulher? Tu prega, hein? Sai do ambiente de Deus. Como assim, irmã Camila? Está perto demais. Quando alguém quer chegar e quer dizer: olha, tu prega demais, eu já começo a repreender no meu espírito: Senhor, tu sabe que eu não estou recebendo, tu sabe que eu não estou aceitando, tu sabe que eu não posso dividir a tua glória. Por quê? Porque esse ambiente é de Deus. Quem prega é Deus, quem faz é Deus. Se canta muito é para a glória de Deus, se prega muito é para a glória de Deus, é para Deus. Moisés, não te chegues para cá, não se aproxime de maneira tamanha ao ponto de que você seja consumido pela manifestação da minha glória. Agora Moisés vai ter uma vez mais essa oportunidade de estar perto da glória de Deus. Olhe para cá, não perca isso por nada. A Bíblia vai dizer que agora ele está insistindo: mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto, mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto. E o Senhor vai dizer: ok, então vou preparar uma estratégia. Está vendo a fenda da rocha? Entra ali e se esconde ali. Se esconde. Deus não diz se protege, Deus diz se esconde. Se esconde. Quando quiserem fazer muito cartaz com você, se esconde. Quando quiserem te elogiar demais, se esconde. Quando quiserem te erguer alto demais, o Senhor está dizendo: deixa que te ergam, mas você se esconde. Se esconde. E a Bíblia diz que ele se esconde na fenda da rocha e o Senhor lhe passa por retaguarda. O que o Senhor fez? O Senhor está criando uma estratégia para proteger Moisés dele mesmo. Ele diz: entra na fenda da rocha, se esconde ali. Ele entra na fenda da rocha e ele se esconde ali. Para quê? Para se proteger de Deus. Agora responda: Moisés estava em pecado? Moisés estava errado? Moisés era sujo? Impuro? Não, não era. Moisés estava em santidade com o Senhor. Moisés estava em contínuo processo de santificação diante do Deus que o chamou. Porém não resistiria ao peso da sua glória, porque a glória é de Deus, e quem se aproxima de Deus ao ponto de vê-lo, morre. É por isso que no dia que encontrarmos com Ele e vemos Ele assim como Ele é, precisamos ter os nossos corpos vestidos da incorruptibilidade que habita no céu, porque senão entraríamos no céu e morreríamos lá também. Então preste atenção nisso aqui. Ele entra, ele se esconde, o Senhor lhe passa por retaguarda. E só de ter se aproximado, ele viu? Não. Ele tocou? Não. Só do Senhor ter passado perto, a Bíblia diz que ele agora desce o monte, precisa de um lenço que cubra o seu rosto. Por quê? Porque eu não começo só a me esconder na fenda da rocha, eu também me escondo depois que eu me aproximo da glória. A Bíblia diz que ele agora coloca um véu no seu rosto, porque o seu rosto iluminava tanto que chamava a atenção demais. Só que Moisés sabia: esse meu rosto está refletindo luz, mas essa luz não é minha. A glória de Deus dentro do tabernáculo precisava ficar protegida. Perceba que todas as vezes que a arca do Senhor estava lá, na manifestação da fumaça que aparecia no som da sua voz e gerava fumaça entre os querubins da arca, havia uma cortina dentro que preparava tudo para que a glória de Deus se manifestasse ali e não fosse levada a outros lugares na manifestação pessoal de Deus. Ali, o que é que protegia a manifestação da glória de Deus fora do tabernáculo? A cortina. Por que Moisés está com um véu no seu semblante? Para se proteger. Para quê? Porque ele sabe: eu carrego essa luz, mas essa luz não é minha. Aleluia. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e pergunta: precisa de um véu aí?
Não leva mal não, porque tem gente que precisa de um véu. Tereba canto, relebarai jovacia canto, elemanto que obedecia candaramaracheia. Ele desce. Porque que ele desce, ele se aproxima da glória, ele vê, ele sente, só de ter chegado perto já chegou o suficiente para não morrer e está descendo cheio da glória, cheio da presença de Deus, mas só conseguiu fazer isso porque se escondeu na fenda da rocha. A fenda que me esconde me protege da morte. Jeremias capítulo de número 13, o povo está em pecado, revirado na lama da idolatria. O Senhor levanta o seu profeta e diz: compra um cinto de linho. Ele compra um cinto de linho. Aquele cinto de linho tipifica Israel por causa da firmeza, por causa da pureza e por causa da originalidade. Porque linho é o tecido antigo original mais caro e precioso do mundo. Porque por causa da firmeza, porque o linho produz goma natural que não precisa ser industrializada. Então o Senhor, ele representa e tipifica Israel através daquele cinto de linho, porque é original, porque é natural e porque ele é firme. Ele pega o cinto de linho e ele diz: pega esse cinto de linho, põe ele sobre os lombos. Põe ele sobre os lombos. E a firmeza da indumentária sacerdotal é o linho que assegura. O que o Senhor está dizendo acerca de Israel é: Israel dá testemunho de mim, Israel testifica de quem eu sou, Israel é o cinto de Deus. Mas a Bíblia diz que Israel está em pecado. Pecado de idolatria, que para Deus é equivalente a feitiçaria e prostituição. Ele olha para Israel e ele diz: passando eu te vi, quando tu não era nada eu te recolhi para mim, atei as tuas feridas, te limpei com sal. O que ele está dizendo é: te esterilizei, te purifiquei, te lavei, te limpei. Mas quando tu crescestes e os teus seios se tornaram formosos, tu te deitaste com os teus amantes. Israel, tu te fizeste pior do que uma prostituta, porque a prostituta se deita pela paga do dinheiro, mas tu, Israel, tu te fizeste gratuitamente só para me aborrecer. Deus está irado. Está irado, só que Deus tem uma característica: Deus não tem amor. Deus pode ter ira, mas Deus não é ira. Deus é amor. Deus é o quê? Vem comigo, Deus é o quê? Deus é o quê? Então Deus fica irado, mas ficar sem amor nunca, porque Deus não fica, Deus é. Então Deus está irado, mas por ser amor, mesmo em ira, consegue exercer misericórdia para com Israel. Então é por isso que ele está despertando o profeta, para consertar Israel, para que Israel não entre no cativeiro babilônico. Deus preparou o cativeiro, mas se houver arrependimento, a quebra do cativeiro. Tem cova que já está aberta para determinadas pessoas aqui nessa noite, se não se arrependerem, se não confessarem. Só que o Senhor está dizendo: a qualquer momento que houver arrependimento, também haverá livramento, porque Deus não espera a morte, Deus sempre espera o arrependimento. Mas arrependimento tem tempo, e Israel não se arrependia. A Bíblia vai dizer: e passado muitos dias, gente, não é pouco não. Por quê? Porque os dias que passam não são representatividade da ira, os dias que passam são representatividade da misericórdia. É por isso que não é poucos dias, são muitos dias. Por quê? Porque não é pouca misericórdia, é muita misericórdia. Não é possível. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga: é muita misericórdia. Não, olha aí de novo e dizer: muita. Lembra das coisas erradas que você fez hoje? E lembra que quando tu entrou nessa porta, Deus te purificou para cultuar. Agora olha de novo para o teu irmão e diz: é muita misericórdia. Você é prova dessa misericórdia. É por isso que tem gente que peca e a gente tem vontade de meter o pé na goela desse camarada, porque ele é igual a Israel. Deus tem misericórdia, mas ele fica na lama do pecado. Deus tem misericórdia, mas ele não se converte. Aí a gente tem vontade de matar, mas Deus não. Deus dá dias, que é para ver se o indivíduo se arrepende e entende a manifestação da misericórdia de Deus. Passado muitos dias, pegou o cinto de linho que representa Israel e disse: vai até o rio Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Jeremias vai, cava no meio da fenda da rocha, coloca o cinto de linho ali dentro. Tudo isso sem ter metido na água, porque o Senhor diz: compra o cinto de linho, mas não metas na água. Não meta na água para quê? Para não tirar a goma do linho. Por quê? Porque a goma do linho é a que dá impermeabilização e firmeza para o linho. O que é impermeabilização? Quem aqui já pegou uma roupa tão engomada, um tecido têxtil tão impermeável que bate água, você bate, a água sai sem penetrar o tecido. Isso é impermeabilização. Quem aqui já pegou um a mais para fazer isso com o sofá? Que aí eles inventam para a gente que se jogar vinho, jogar café, não penetra, né? É o poder da goma. Quando você mete aquilo que está engomado dentro d'água, ele perde a goma.
Nós não estamos falando de um tempo de industrialização como os dias de hoje. Naquela época o linho era o único que tinha a propriedade da goma natural. Se colocasse ele na água, perdia a goma. Se perdesse a goma, só se fabricasse outro linho. Então não podia meter na água. Então ele vai dizer, pega o cinto de linho, mas não metas na água. O que ele está dizendo é, não coopere para a perca da goma de Israel. O que é a goma? Quem é que dá a impermeabilidade de tocar e não penetrar na gente? Não seria o Espírito do próprio Deus vivo sobre Israel? Israel era um tipo de exército que nunca venceu com arma. Israel nunca venceu com escudo. Israel nunca venceu com lança. Israel sempre vencia por causa do Senhor. O Senhor é a goma de Israel. O Senhor dá firmeza a Israel. O Senhor dá impermeabilização a Israel. Davi consulta ao Senhor com o seu exército e ele diz, devo ir até os filisteus? O Senhor diz, vai. Ele diz, vai, mas ele não quer perder a participação da guerra. E o que eu faço, Senhor? Ele vai dizer, espera um pouco, quando tu ouvires o barulho de marcha por entre a copa das amoreiras, aí tu segue teu caminho. Por quê? Porque eu já fui adiante de ti para te livrar. O que ele está dizendo é, eu sou a goma de Israel. Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão, sacode ele com carinho e diga, não perca a goma. Diga assim, se quer a glória. Não, você não falou, diga, se quer a glória. Diga, se quer a glória. Meu Deus, só de falar glória eu sinto unção. Diga, se quer a glória, não perca a goma. Não perca a goma de Deus na tua vida. Não perca o Espírito de Deus na tua vida. Não perca a graça de Deus na tua vida. Não perca a firmeza de Deus na sua vida. Não o metas na água. Segundo sentido da tipologia, quem é essa água? A água são as nações estrangeiras, a qual Deus levantou Israel para ser referência às nações, e não as nações para ser referência para Israel. O povo das nações estrangeiras lembrava de Israel desde o tempo que eles eram hebreus na terra do Egito, porque eles diziam, não mexe com Israel, porque o Deus de Israel abriu o mar. Sempre tem um feito que marca a nossa vida, sempre tem um mar que Deus abre. Tem muitas outras coisas que Deus faz, tem maná no deserto, tem coluna, tem nuvem, mas o mar fica registrado. Todo mundo aqui tem na história um mar aberto. Aquilo que Deus fez. E por causa daquilo que Deus fez, as nações estrangeiras temiam a Israel. Não por causa do seu material bélico, mas por causa da presença do Deus vivo que era com Israel. Davi vai compor um salmo que estabelece a lealdade de Deus para com o seu povo. E ele vai dizer assim, em dia de guerra, quando ele vence Saul, ele vai dizer acerca de um exército que se levantou a Israel. E ele vai dizer assim, levantando-se contra Israel, clamaram até a Deus, o Deus de Israel, mas não houve no céu quem os ouvisse. É Deus dizendo, pode até clamar a mim, mas eu sou leal a Israel. Que isso, gente? Isso é coisa tremenda demais. Deus está mandando eu dizer e eu vou falar. Tem gente que está botando a boca no pó, dizendo que está buscando a Deus, está fazendo oração contrária contra a tua vida, mas Deus está dizendo, eu sou leal a você. Não o metas na água. O que ele está dizendo a Jeremias é, não coopere com o erro de Israel. Israel vai ter que entender que se afastou da glória de Deus, que se está revolvida na lama, fez isso porque quis. Não coopere, olhe para cá. Quando a gente faz esse congresso, não é para te botar na água. Quando a gente faz esse congresso, é para investir em você. Trouxe Fabiana, trouxe Flávia, me trouxe. Está trazendo outras pessoas. Tem mulheres que não estão aqui dentro porque estão trabalhando agora. Todo mundo está fazendo um investimento para abençoar a sua vida. Aí daqui para amanhã quer adulterar, daqui para amanhã quer fornicar, daqui para amanhã quer mentir, daqui para amanhã quer xingar palavrão. Aí não consegue confessar. Diz, eu fiz isso porque o pastor não me ligou no dia do meu aniversário. Eu fiz isso porque eu tive um negócio lá em casa, ninguém foi me visitar. As irmãs do ciclo de oração lá, está todo mundo de rosinha bonitinho, mas quando eu precisei, ninguém chamou meu nome. Ei, pare de se justificar. Entenda, aqui só adultera quem quer, só peca quem quer. Tem palavra todo dia, tem escola dominical, tem libertação, tem oração. Se for para entrar na água, vai entrar sozinha. Jeremias não tem nada a ver com isso. Por que Deus está deixando claro que se Israel perder a presença da glória de Deus, isto é por atributo de culpa própria? Porque Deus quer gerar, olha para cá, Deus quer gerar arrependimento no coração de Israel. E arrependimento não se gera com justificativa, arrependimento se gera com confissão. Procure alguém, você vai saber se tal se arrependeu ou se não se arrependeu. Por quê? Característica do arrependido, ele não se justifica pela culpa, ele só diz igual o filho pródigo, pequei. No dia que eu aprendi isso, Deus me livrou das costas do meu pastor.
que ele sempre chegava para mim: Camila, você não veio, Camila, você não veio. Mas pastor, foi por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Ele dizia: não interessa, e a gente ali, e ele me detonava, e eu chorava, e ele estava todo certo e eu todo errado. Eu estava forjando meu caráter. Até que um dia alguém pregou e disse: pare de se justificar, faça como pródigo, diga: pequei. Aí um dia ele veio: Camila, você não veio. Eu falei: pastor, pequei diante de ti, diante do céu, acabou, nunca mais levei bronca. Só que agora que eu estou pregando, você não pode dar esse mole com o teu pastor, que ele vai saber que é estratégia sua. Mas isso aplaca a ira, porque a confissão aplaca a ira de Deus. Enquanto Israel se justificasse, Deus não se manifestava. Mas se Israel confessasse, Deus se manifestava. Por quê? Porque Deus não trabalha com justificativa, Deus trabalha com confissão. Quanta gente deixando de receber vitória na família. Até ora pelo filho, ora pelo marido, mas não recebe vitória. Por quê? Porque a oração está cheia de justificativa. Senhor, meu marido é isso, meu marido é aquilo, mas liberta ele. Você quer um conselho? Faz como a Cananeia. Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 21 em diante, ela vai dizer: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha o que ela está fazendo. Ela está se responsabilizando pela condição espiritual da filha. Ela está dizendo o seguinte: é endemoniada, mas é minha. O que é isso? Está confessando. Alguém vai dizer assim: Jesus é tão grande que deu migalhas. E olha o que a migalha de Jesus vai fazer. As migalhas de Jesus não contagiaram. Não foi a frase quando ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Não, o que contagiou Jesus a produzir o milagre para ela foi quando, depois de ter ouvido a palavra cachorrinha, ela teve coragem de dizer: sim, Senhor. Gente, presta atenção. Ela está concordando. Ele está dizendo cachorrinho e ela está dizendo: concordo. Quando Jesus vê confissão, ele não aguenta. Perceba, o termo original e correto de um judeu se dirigir a um samaritano ou gentílico é cão. Mas Jesus, tendo misericórdia, não consegue falar cão. Jesus reproduz uma palavra que outrora nenhum outro judeu tinha falado: cachorrinho. E por que ele não consegue? Porque já está exercendo misericórdia. Mas quando ela confessa, ele ultrapassa a misericórdia e vai para a honra. Porque misericórdia pode produzir honra. Quando ele vê ela confessando, ele já não chama nem de cachorrinho, ele diz: ó mulher. Ele já não consegue falar filha. Filha ele não pode. Por quê? Porque ele veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela não é ovelha da casa de Israel. Então ele sabe: filha eu não posso chamar, mas também cachorro eu não consigo mais. Ele olha para ela e diz: mulher, vai e seja feito como tu desejas. Seja feito como? Seja feito como? Porque como ela deseja? Porque ele não tinha plano para ela, mas ela foi até ele com um plano pronto. Jesus tem compromisso com o endemoniado? Jesus tem responsabilidade com quem não tem compromisso com ele? Não, mas essa mulher se responsabilizou por uma endemoniada. O que ela fez, gente? Ela fez o que ele estava fazendo, ele se identificou. Ele tinha culpa de estar no madeiro? Tinha culpa de ser crucificado? Ele tinha pecado para estar sendo preso ao Gólgota? Ele fez isso porque ele se responsabilizou pela gente. Quando Jesus olha para aquilo, ele vê: pode não ser filha, mas é mulher, essa tem responsabilidade. Porque tem coisas que não se precisa de unção para fazer. Tem coisas que não se precisa de batismo com o Espírito Santo para fazer. Tem coisas que a gente vence com responsabilidade. Vai e seja feito como tu desejas. Presta atenção, Deus criou uma frase, e eu quero falar essa frase hoje aqui. O Senhor falou comigo. Quando Jesus entra no nosso caminho, Ele faz na nossa vida o que Ele quer fazer. Mas quando nós entramos no caminho dEle, Ele faz por nós até o que Ele não tinha que fazer. Irmã Camila, o que isso tem a ver com a confissão para que a glória volte e a gente volte para o capítulo 13 do livro de Jeremias? Isso tem tudo a ver. Quando ela confessa, ela alcança misericórdia. Quando ela diz sim, Senhor, ela está dizendo: eu sou o que tu quiser que eu seja, desde que tu me deu o que eu vim buscar, eu confesso. Eu gosto quando faz essa cara de brisa, que aí dá para eu rasgar na aplicação. Essa cara de não é comigo? Vamos ver se não é contigo. A gente dobra o joelho e diz: Senhor, salva o meu marido, salva o meu marido, salva o meu marido. Você está justificando uma série de coisas. Salva ele porque ele me bate, salva ele porque ele me persegue, salva ele porque ele me atrapalha, salva ele porque eu quero ser feliz. Há uma série de justificativas. A pergunta é: nessa oração já entrou confissão? Como assim, irmã Camila? Senhor, salva ele, mas antes de salvar ele, eu quero te pedir perdão, porque 3 profetas levantou dizendo para eu não casar, e eu casei assim mesmo. Então eu quero te pedir perdão porque eu casei com esse indivíduo. Antes de pedir para Deus salvar, eu tenho certeza que Deus vai salvar. A oração de um justo muito pode seus efeitos, mas primeiro se responsabiliza por ele. Não, você quer atacar. Senhor, salva o meu marido, mas antes de Senhor, salva o meu marido, Senhor, me perdoa, porque papai odiava esse homem e eu passei por cima de papai para casar com ele. Senhor, salva o meu filho, liberta o
meu filho? Eu tenho certeza que Deus há de libertar o seu filho. As mulheres pela fé ressuscitaram até os mortos. Eu nunca vi uma galera tão resistente que nem mulher de Deus. A Bíblia diz que Adão, para representar o gênero humano, veio do pó, mas quando fez Eva não aguentou, fez do osso, porque a gente é resistente. Igreja na tipologia, escute, igreja na tipologia universal, ela não é vaso. Deus só trata do homem com vaso quando fala dos seus pecados. Quando fala da igreja, Ezequiel capítulo 37, e levou-me pela mão e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e soprou o Espírito sobre os ossos, colocou carne, colocou tendões, e levantou um poderoso e numeroso exército. Igreja é osso, mulher de Deus é osso. Alguém tem mania de querer traduzir a Bíblia errada, porque diz que ela esteja ao lado dele. Não, ela foi tirada do lado dele para andar diante dele. Não sei que palhaçada é essa de dizer que tem que ficar do lado. Até mente, traveste a Bíblia, me mostra onde está escrito do lado. Está dizendo que tomou do lado para andar diante. Mas não, as cabeças machistas, e o problema não é só as cabeças machistas não, porque cabeças machistas são geradas por causa de mulheres feministas. Aí ataca, o camarada fica, pum, ele já se fica travado. Diante dele não significa na frente dele. Diante dele significa, vem cá, pastora Sueli. Você se importa de seu Adão? Aqui o Adão, para que esteja como que diante dele. Esse diante dele não é ao lado, gente. Quando você lê alguma coisa escrita diante, é do lado. Quando você lê alguma coisa escrita diante, você entende o quê? Na frente dele. Mas não é na frente, é em frente a ele. Para quê? Porque ele é do pó, mas ela é do osso. Fala de resistência. A maior característica do osso é falar da sua capacidade de resistência. Sabe por que esses 100 quilos de carne conseguem se movimentar? Por causa do sem osso. Esses 100 quilos de carne iam ficar em cima de uma cama. O osso fala da resistência. Quando fala como que é diante dele, está falando como escudo para ele. Mas ela não pode ficar de frente, porque ele é o cabeça. Ela não aponta o caminho. Quem aponta o caminho é? Quanta mulher? Vou falar. Calma que a gente já vai voltar para Jeremias. Hoje vai dar tudo aqui. E Fabiana ainda vai cantar e vai arregaçar isso aqui. Presta atenção. Vai. Por quê? Porque ele é o cabeça e ele aponta o caminho. Tem mulheres aqui que reclamam do marido, mas foi você que constituiu ele banana. Quer mandar em tudo toda hora, se mete em tudo toda hora, pega o salário todo para pagar as contas, depois reclama, ele não me ajuda em nada. Claro, você chegou cheia de independência. Você tinha que ter se mostrado frágil. Mas não, você acha que frágil de Pedro significa fraca. E não entende que fragilidade a qual Pedro diz é sensibilidade. É por isso que todas as vezes que o Senhor Deus fala do seu amor para com Israel, ele nunca usa exemplos masculinos. Ele sempre usa exemplos femininos. Porque ele sabe, a mulher não é fraca. Ela é resistente, porém ela é sensível. Então está diante dele, para quê? Ele aponta o caminho e ela anda com ele. Mas ela não anda na frente, ela anda em frente. Dá um passo com essa perna para frente. Com a outra. É assim que ela anda. Escuta isso aqui. Quando você faz isso, você gera um nível de submissão tão grande. Submissão não é ser tapete. Submissão é entender que o outro precisa cuidar dobrado de você. Para de ser boba. A submissa é mais feliz, cabeçuda. A submissa briga menos. A submissa trabalha menos. Está aqui, ó. Ele entende, ela depende de mim. Só que eu também dependo dela. Por quê? Porque eu não estou em frente à toa. Eu estou em frente porque na vida dele eu sou escudo. Por quê? Porque ele é forte, mas não tem a resistência que eu tenho. Ou você acha que parto natural foi pra gente à toa? Volta pra lá, Adão. Presta atenção nisso aqui. O que ele está dizendo, o que o Senhor está dizendo é que ela vai à frente. Por quê? Porque ele é forte, mas resistente é ela. Ele chega do trabalho, entra em casa. Quando ele entra, ele deita, ou senta, liga a TV, come, toma banho e dorme. Ela chega,
troca as crianças, verifica se o caderno foi feito, lava o banheiro, arruma a casa, refoga a gosto no outro dia, liga para a mãe para saber se está tudo bem, liga para a irmã para comprar o remédio, levar na farmácia para outra, para no outro dia deixar tudo alinhavado. Ela diz, vou deitar 9 horas, mas só se apronta meia-noite. Ele é forte, mas ela é? Toda tipologia em vocábulo universal. Igreja nunca é homem, igreja sempre está na tipologia feminina. Amada do amado, desejada das nações, noiva dele, pomba minha, sempre ela, nunca ele. Presta atenção nisso aqui. Sempre ela. A resistência está com ela. Ele diz para a Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por quê? Ele sabe que a força não está com a igreja. O que é que está com a igreja? A resistência. Como se vence o diabo? Não é com força. O diabo se alimenta com força. É agora que ela vai ver com quantos paus faz uma canoa o diabo, fortão. Mas quando você fecha a boca e diz, é agora que ela vai ver que eu não vou fazer nada. Aí o Senhor vê resistência, porque é assim que se vence o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Israel está virada na lama da idolatria por causa da prostituição. E não tem cooperação do profeta para isso. Israel vai ter que reconhecer que se fragilizou sozinha. A Bíblia vai dizer que ele esconde na fenda da rocha. Quem está comigo, diga eu. Quem está lembrando que estamos falando da glória, diga aleluia. Ele entra dentro ele coloca o cinto dentro da fenda. Por segunda vez a Bíblia vai dizer, passado muitos dias, tornou a fenda da rocha e o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Mas o que tinha se apodrecido não era Israel, porque o Senhor manifesta a palavra dizendo, assim como este cinto ficou podre, assim eu vou apodrecer a soberba de Israel. Deus não vai apodrecer Israel, Deus vai destruir a soberba de Israel. Oh, aleluia. Escondeu na fenda da rocha e mandou o profeta esconder lá. Por quê? O que é que Deus está fazendo? Deus está dando ao profeta uma estratégia para proteger Israel dele. Não foi isso que Jesus fez? Vou simplificar a obra de Jesus na terra. Jesus, porventura, não seria a estratégia de Deus para nos livrar de sua própria ira? Aí você vai dizer, não, irmã Camila, mas a Bíblia diz que Deus é tão fiel que não pode negar-se a si mesmo. É justamente por ser fiel que teria de nos consumir. Porque não pode negar a sua natureza santa. Mas a Bíblia diz, e Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal aqui também significa, criou uma estratégia para não nos consumir na sua ira. Qual é o nome dessa estratégia? Jesus. Qual é o nome dessa estratégia? O nome da estratégia? Nome da estratégia? Tem gente que ainda não falou, vou dar mais uma chance. O nome da estratégia? Jesus. Quem é Jesus? Não é a pedra angular, a pedra principal? O que a pedra principal faz? É o alicerce da casa, é a base que protege. Mas ela é vista? Não, ela sempre fica escondida. Então perceba, toda a rocha que aponta a proteção no Antigo Testamento, ela está apontando para Cristo, porque você sabe que tudo aponta para Cristo. Ele é a pedra. Quando ele diz ao profeta, pega o cinto de linho e esconde na fenda da rocha, ele está dizendo, protege Israel de mim, profeta. Mas Camila, isso é heresia? Não, não é. Pare para avaliar todos os exemplos de proteção a qual o Senhor exerceu a pessoas que não mereciam na Bíblia Sagrada. O que ele está dizendo é, se o profeta cobrir, ele protege de mim. Lembra de Samuel dentro da casa de Saul? A justiça de Deus já queria entrar em vigor, mas não podia, porque Deus não luta contra Deus. Enquanto tiver cobertura de Deus, Deus não entra. Isso é bíblico. Por que Satanás teve tempo de fazer uma rebelião no céu? Porque ele já havia manifestado seu coração. E por que Deus não precipitou imediatamente? Porque ele ainda tinha todas as pedras que representavam a cobertura de Deus. Está lá em Ezequiel. Por que ele teve tempo de rebelar? Porque ele tinha a cobertura de Deus. Irmão, mas ele estava errado, mas tinha a cobertura de Deus. E Deus não luta contra. Está aí a resposta de por que Davi tinha Saul na mão, mas não matava. Porque sabia, está todo errado, mas ainda é ungido do Senhor. É por isso que tem gente que a gente vê em determinadas posições, que a nossa vontade é apertar o pescoço, mas Deus não deixa, porque está dizendo, cuidado, tem cobertura minha ali ainda. A Bíblia diz que quando ele tira as pedras da sua indumentária, que representavam a cobertura de Deus, e começa a substituir por ouro. Gente, isso está na Bíblia. Ele tira as pedras e começa a substituir por ouro, porque ouro é o material da divindade. Quando ele olha o trono todo de ouro, ele começa a substituir tudo que é pedra que Deus deu e colocar ouro no lugar. Por quê? Porque ele quer ser igual a Deus. Só que aquelas pedras representavam a cobertura de Deus sobre a sua vida, assim como o sacerdote.
Quando ele tira e começa a substituir por ouro, ao invés das pedras que Deus deu, isso fala de contentamento. Está chegando perto demais, Satanás. Tirou, colocou a dele. Quando colocou a dele, a Bíblia diz que como um raio e um relâmpago que desce do céu, foi precipitado do alto a baixo ao interior da terra. Por quê? Porque tirou a cobertura de Deus. Se sair da cobertura de Deus, já era, cai na hora. Ei. Ninguém cai do dia para a noite. Quando cai é porque Deus já precipitou. Preste atenção nisso aqui. Quando ele diz, não o metas na água e vai esconder na fenda da rocha, ele está dizendo, protege, porque está todo errado, mas ainda tem a minha cobertura. Os profetas de hoje só querem pisar. O Senhor está dizendo através de Jeremias, vocês têm capacidade de denunciar e de proteger ao mesmo tempo. Quando ele quer executar juízo na casa de Saul, ele não pode, então ele vai dizer, até quando tu terá dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Deus quer entrar com espada, mas não pode, porque toda vez que ele entra, ele vê Samuel. Há revestimento, há proteção, há cobertura. Deus falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. Ele está numa reunião entre os seus anjos. A Bíblia diz que ele manifesta a palavra dizendo, vamos destruir tudo. Abraão intervém, Abraão se responsabiliza. Gente, presta atenção, que eu falo muito, mas está muito conectado. Abraão se responsabiliza. Abraão dá cobertura, ele entra na conversa. E ele diz, e se tiver 10? Ele não quer saber dos 10, ele está preocupado com Ló. Então ele vai até Ló. Aí quando o Senhor olha para ele e diz, Abraão, não há sequer um justo em Sodoma e Gomorra. Ló morava onde, gente? Sodoma e Gomorra. Então o que Deus está dizendo é, nem teu primo escapa. Só que a Bíblia diz que Abraão intercede. Versículo abaixo, posterior à destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz, e livrou Deus a Ló e toda a sua casa quando lhe enviou 2 anjos por amor a Abraão. Confessa, se responsabiliza, que Deus livra até quem não merece. Aleluia. Alguém tem que se responsabilizar. Deus se manifesta ao seu povo. Através de Moisés ele diz, Moisés, tira esse teu povo da minha presença, porque eu vou destruí-los. Mas Moisés sabia, e olhando para Deus se responsabiliza. E ele diz, meu povo não, teu povo. O que Moisés está dizendo para Deus é, se responsabiliza, porque tu disseste que iríamos fazer herdar a terra. Spurgeon, na manhã de 22 de junho de 1822, ele vai dizer que nós devemos orar e devemos trazer à memória de Deus a responsabilidade do que Ele nos disse, para que Ele saiba que nós lembramos e não Ele. Então ele olha para Moisés, Moisés olha para ele e diz, tu disseste, esse povo não é meu, é teu. O que Moisés está dizendo é, se responsabiliza. Só que o Senhor está dizendo, eu vou destruir. Ah, é meu? Então eu vou arruinar. Eu não vai entrar um cabelo desse povo lá dentro. Aí Moisés, quando vê que Deus não está mais com o povo, ele fica com o povo. E ele diz o seguinte, então faz o seguinte, se esse povo tu não fizer herdar a terra, risca meu nome do livro da vida. Ele está se responsabilizando por causa do povo. Gente, isso aqui é muito sério. Nós fizemos menção num texto que é conveniente, apesar de não estarmos pregando nele. Que os discípulos voltaram, mas Maria ficou. Maria se responsabilizou pelo corpo do morto. Já estava morto, mas ela ficou a si mesmo. Sabe por quê? Responsabilidade a gente mostra que tem, mesmo quando alguém já não tem mais nada para nos oferecer. Ela ficou. Ela fica. Ela se responsabiliza. A Bíblia diz que Pedro e João entram, vêm, mas não ficam. Tem gente que é assim na nossa vida. Entra, vê, mas não fica. Ela não, ela ficou. Assim como Moisés ficou, assim como Jeremias ficou. Todos se responsabilizaram para ver a glória de Deus. Olha para cá, gente. Não haverá manifestação de proximidade da glória de Deus enquanto alguém não se responsabilizar em confissão por alguém. A Bíblia diz que agora Moisés não entra mais na terra porque feriu a rocha. Deus olha para Moisés e diz, está vendo aquele monte? Fica ali e morre ali. Moisés não entra. Por que não entra? Porque ficou em prol do povo. Aí a gente pergunta, eu pergunto para a igreja, entrou ou não entrou? Moisés entrou na terra prometida ou não entrou?
Moisés entrou na terra prometida, sim ou não? Não entrou. Não entrou naquela hora que queria entrar. Mas a Bíblia diz que no Monte da Transfiguração, Jesus está lá. E quando ele se transfigura, Pedro está doido com a glória de Deus. Porque quem se aproxima da glória fica como, gente? Doido, cai, morre. Eu profetizo, tem gente hoje aqui que vai cair, vai ser assim arrastado para casa. E ele diz, vamos fazer uma tenda. Uma para o Senhor, outra para Elias e outra para... Entrou ou não entrou? Entrou ou não entrou? Porque quando você fica para alguém entrar, você pode não entrar na hora que você quer, mas que tu entra, tu entra. Que tu entra, tu entra. O que o Senhor está dizendo é, se responsabiliza, confessa, porque uma hora você entra. Escondeu na fenda da rocha. Protegeu. Dê cobertura. Dê cobertura a alguém. Se aproxime da glória de Deus. Não perca a goma. Eu quero entregar para 2 tipos de pessoas aqui. Gente que se misturou com água e perdeu a goma. O Senhor está dizendo, você ainda não está rejeitado, eu vou tirar o teu pecado, mas você eu ainda aproveito. E eu quero pregar para a grande maioria que está aqui, dizendo para você, se aproxime mais da glória de Deus, entendendo que a glória de Deus não exalta as minhas qualidades, mas manifesta os meus defeitos em constrangimento ao tamanho da sua grandeza. Quem se aproxima da glória de Deus grita ai. Quem se aproxima da glória de Deus se esconde. Quem se aproxima da glória de Deus se protege. Quem se aproxima da glória de Deus glorifica a Deus. Mas se de tudo você conhece alguém que se afastou, que perdeu a goma, o Senhor está dizendo, não pisa, Jeremias. Esconde aonde? Na fenda da... Nós entendemos aqui que a rocha é quem? Quem nós falamos que é a rocha? Quem é a rocha? Esconde em Jesus. Porque quando o Senhor entrar para ferir, Ele vai olhar para o sangue de Jesus, o qual você cobriu alguém que não merecia. Irmã Camila, como é que eu faço isso? Através da confissão. Eu quero convidar a sair do lugar e a vir ao altar de Deus. Gente que está precisando de goma na vida. Irmã Camila, eu preciso de mais. Preciso de goma, de impermeabilização contra o pecado. Eu preciso de mais, eu não quero perder. Não espera ninguém não, confessa você, levanta do teu lugar e vem, se é contigo que Deus falou. Irmã Camila, essa palavra foi para mim. Teve coisa aí que se encaixou em mim legal, foi para mim. Sai do teu lugar que a gente quer terminar orando aqui. Aleluias. Aleluias. Irmão, não vai fazer uma música de fundo, não. Quem quer confessar não precisa de música de fundo. Quem quer confessar, levanta e vem. Irmã, eu preciso de goma, eu quero me aproximar mais da glória de Deus. Quero ficar mais perto. Isso. Aleluias. Aleluias. Aperta aí, isso.